Montes Claros, 16 de janeiro de 2026. Prezados conselheiros e conselheiras, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca a Vossa Senhoria para a 60ª reunião ordinária deste Conselho, data 20 de janeiro de 2026, quarta-feira, primeira jornada 13h30, segunda jornada 14 horas, local, plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Montes Claros. Pauta e Alexandre, Cadido dos Conselheiros. Boa tarde, presidente. Justificam as ausências os conselheiros Henrique Andrade Barbosa, por motivo de viagem, o conselheiro Marcos Gomes Oliveira, motivo de trabalho, conselheira Sandra Vanelli, na reunião com o Ministério Público, conselheira Rosana, está de férias, conselheira Mariana, sala de trabalho, conselheira Emanuela Tomás, compromisso de saúde, o conselheiro Júlio César, conselheira Nayara, também por motivo de saúde que possui o comparecimento. Essas são as justificativas de ausência de hoje, presidente. Comunicação e informes. Secretaria Executiva. Algum informe? Eu tenho um, viu, presidente? Tem algum informe? Pessoal, ao público presente, logo mais eu vou estar disponibilizando o QR Code também na apresentação, para que vocês possam preencher a lista virtual, inserir o e-mail de vocês, para que vocês possam receber diretamente no e-mail de vocês a declaração de participação, ok? Não deixem de assinar a lista presencial para confirmar a presença de vocês e a virtual para que vocês recebam a declaração, ok? Aos conselheiros presentes, algum informe? Gostam? Boa tarde a todos. Presidente, se você não está na pauta, mas se eu pedir aqui um plano de pauta para a reunião, pode ser muito tarde. Só queria aproveitar e manifestar para isso, quem pode dar uma explicação no meio dessa reunião sobre o IRA, sobre a lei de mostrar, como está sendo os trabalhos, só para a gente entender, dar uma pausinha para ela, só para esclarecer, obrigado. Próximo conselheiro. Marcos. Senhor presidente, boa tarde. A coordenação de apoio ao Conselho foi solicitada na reunião da semana passada. Foram tomadas providências para a apresentação do item 3.3, apresentação do levantamento sobre a posse de servidores efetivos concursados, a situação dos contratos temporários encerrados e vagas abertas. Quero aqui, senhor presidente, solicitar através do grupo da gestão, a retirada de pauta, já colocando para a próxima reunião do mês de fevereiro, uma vez que agora no fim do mês também esse quadro será alterado novamente. E será um relatório parcial agora e outro para o próximo mês, e também porque o tempo não foi apto para que a gestão pudesse providenciar esse balanço. Então, a gente vai retirada de pauta em nome da gestão, já pedindo que fique como 1.1 da convocação para a reunião do mês de fevereiro. Joel. Boa tarde, presidente, aos demais membros da mesa. Presidente, eu queria, através desse conselho, solicitar
moção de repúdio, pois foi informado através de uma demanda do usuário que Montes Claros anistiou todas as multas do período da Covid, que é um absurdo. Foram mais de 1.000 famílias multadas para agora vir com um processo de anistia de multas das pessoas que praticaram o fato de não cumprir o isolamento social. Eu acho que é, no mínimo, uma moção de repúdio do Conselho, tendo visto que foi o Conselho da gestão anterior, a qual tem representantes aqui, que praticou essa luta para permitir que isso fosse aprovado, fosse garantido, para agora correr a anistia dessas multas. É, no mínimo, um absurdo. Joel, solicito que você faça a minuta, tá? Mais algum conselheiro? Mais algum nome? Depois, como presidente, eu sou mesmo questão de esclarecimento da gestão, e também aproveitando a presença dos representantes do Gaúcho, né? Sobre o fechamento do serviço de raio-x lá na FAMED. Então, a gente gostaria de que fosse esclarecido qual é o objetivo, por que tem feito essa retirada de serviços, né, com alteração de serviços da comunidade. A gente entende que a alteração de fluxo, alteração também de facilidade de acesso. Então, a gente gostaria disso, também juntar as pessoas dentro do hospital, acumular pessoas no hospital onde não precisaria, né? Não tem espaço. E eu gostaria também de solicitar para a próxima pauta relatório panorâmico da contratação dos leitos hospitalares habilitados nos quadros de 2006, tá? Então, a gente gostaria de ter esse panorama dos leitos e temos informação de fechamento de leitos nesses quadros por uma atitude unilateral. Então, nós temos que ter esse elemento de contar esses leitos, como está sendo a quantidade de leitos de algumas instituições e quais os motivos de fechamento de alguns leitos. Passa a palavra mais algum conselheiro, algum informe? Passa a palavra para a Maria Clara para falar sobre a questão do combate sobre o vírus, né? Queria cumprimentar nossos colegas conselheiros, plenário presente, senadores, colegas da distância que estão presentes, senadores, gerentes, e parabenizar a Costa pela proposição. Eu acho que é um tema que todos devem se lembrar, especialmente numa época como essa, em que estamos lidando literalmente com a alta sazonalidade das aglomerações. Vou começar pela Lira para saber o objetivo na resposta, mas não posso falar de Lira sem fazer um contexto um pouquinho mais amplo, mas realmente não me colocar. Em relação ao Lira propriamente dito, divulgando, saiu semana passada, está bem recente, a gente acabou de finalizar a consolidação dele. Temos um Lira agora de 13,2, isso é 0,6, né, percentual menor do que o Lira de janeiro do ano passado, porém o Lira ainda, obviamente, muito alto em relação aos índices preconizados pelo Ministério. Quem é da área sabe que o índice que o Ministério preconiza idealmente é de 1%. Esse índice nunca ocorreu, historicamente, o índice nunca houve em Montes Claros, um índice de infestação de 1%. Mas a gente costuma transitar durante o ano em torno de 3% a 6%, que é a nossa média. Então, em janeiro, isso sempre aumenta. Já teve 15, então, né, continuando, foi 13,8, estamos agora com 13,2.
hoje é uma ferramenta literalmente muito auxiliar para a gente. Lembrar que até anos atrás a gente só tinha ela para trabalhar e hoje a gente usa ela como ferramenta auxiliar. Então isso mostra aí uma evolução grande em termos de monitoramento e em termos de direcionamento de ações. Direcionamento de ações esses, né, que trazem os resultados que eu vou colocar, como eu disse, o líder, para quem não sabe, acho que não custa lembrar, ele sempre vai falar para a gente de infestação, mostrando lá a densidade, né, a presença de mosquito naquela localidade, mas também a gente tem ferramentas que trabalham com isso, que nós entramos, já apresentamos esse conselho. A última leitura de 2025, né, a última leitura do ano, foi uma leitura que nos assustou muito. Os senhores gerentes de unidades de saúde, provavelmente muitos já foram procurados, outros serão procurados ainda nesse mês de janeiro. Foi uma leitura recorde para a gente em termos de infestação, maior, né, maior que a nossa série histórica de 2 anos. Nós estamos completando agora em janeiro 2 anos com essa ferramenta. E todas as semanas, desses 24 meses, foi a leitura que mais nos assustou. Rapidamente, às vésperas de Réveillon, literalmente, saiu dia 30 de dezembro essa leitura, à tarde, no último turno que a gente tinha, então rapidamente a gente se mobilizou, conseguimos fazer intervenções ainda no feriado de Réveillon, cobrir totalmente no Luiz, bem como uma secretária. Fizemos comunicação em vários áreas, principalmente na região ali dos Santos Reis, Distrito Industrial, foi uma região mais crítica para a gente naquela altura. A nossa equipe entrou com a comunicação da cidade, e é lógico que outras ações foram feitas em outros pontos da cidade, para nos dar essa capacidade de chegar no mercado de formados, identificando áreas críticas, porque estamos falando de um município de 400 habitantes. Obviamente, não dá para a gente trabalhar tudo juntos. Então, fizemos a leitura de informações, atuamos em pontos críticos e acabando a nossa última leitura que foi passada, Você foi multado? nós saímos de 4% Foi construída a proposta. e a Câmara, Você pega um médico que estava fazendo festa, foi multado, eu vou anunciar ele. em uma maleta, em uma magia. Saímos de 400 em 15 dias, quase 100 de quase 100 Eu acho que aí, tipo assim, isso significa uma redução drástica desse dado. Antes mesmo que ele pudesse as pessoas iam na criar vigilância sanitária, entregar, eu trabalhava na seção da vigilância sanitária, o pessoal ia lá, pegava na minha casa. a gente está com essa manifestação para que isso não venha virar casa. Fora do escopo Por da falar em atuação casa, do a gente conselho. precisa Mas isso é demonstrar a lógica e a coerência entre esses dados, em termos de casos, já que a gente está intervindo ali na manifestação, ainda na fase popular, Procuradoria do município. nós Tipo assim, temos lá o prefeito baixou um decreto e a procuradoria. As regras passaram pela Câmara Municipal. Tipo assim, a interferência do Poder Legislativo. Não, é imoral? Então a gente não tem Só isso. você vai repudiar a partir de Lógico, é o mínimo que eu tenho que fazer. Muito vigilância. Toda vez que a gente assusta, a gente trabalha muito com esse dado, né? com essas informações que elas chegam, para nos mobilizar mesmo. Então, as ferramentas existem para isso, para disparar as ações, principalmente não ajudar a velocidade. A gente sabe que o recurso é limitado, a mão de obra é limitada, enfim, então a gente precisa fazer gestão disso. Muito, quero agradecer muito por você colocar esse assunto, pedir ajuda dos conselheiros. Essa é uma missão de todos nós, um legado de todos nós. E estamos, gente, é importante dizer, embora não tenha, esperamos aí uma experiência regional, embora não tenhamos nenhum de caso, referido e observado, as cidades sabem disso, direitos não deixam agidos, há muitos janeiro, talvez, vocês não têm cenários como vocês no ano passado, esse ano, com essa tranquilidade em relação à pandemia. Vamos trabalhar juntos para a gente continuar dessa maneira, mas não por nós, para proteger a população de muitos lados. Eu agradeço. Em termos de incidência,
presidência, Pablo está aqui, que a gente vai tratar, né, trazer as áreas mais críticas. Há uma novidade que eu preciso falar. Alguns bairros têm alta incidência, vou citar aqui o seu lembrar, os dias podem me ajudar se eles fizer algum, mas por essa alta incidência, em alguns bairros específicos, a gente conseguiu, junto à Secretaria do Estado, a intervenção com o bebê, né, o Fumacê. É uma estratégia que nós temos governabilidade, nós compramos vacinado no passado, vamos comprar mais esse ano, mas um PV pesado, que é uma metodologia diferente, mais específica, essa é por meio consórcio via regional de saúde, via Secretaria de Estado. Então, já entramos com o PV pesado nos bairros Vila Senhor, Morada do Parque. Essa semana estamos em tratativas para entrar na redisposição e lembra mais aí, Ramon. Nós estamos entrando hoje, a gente faz os princípios. Agora, é claro que isso daqui para frente, né, é alta sazonalidade, a gente não vai fugir disso. Esses bairros vão montar e a gente vai articulando aí outras ações que fizerem necessárias. Lembrando que o prefeito Marcelo vai ser sempre a última estratégia, a última metodologia sensata. A primeira delas é a sensibilização do morador para cuidar do seu próprio quintal. Lembrar mais uma vez que a gente passa ali hoje, depois de novo, só daqui 59 dias, nesse intervalo de 59 dias, tem que ter alguém, né, que é responsável por esse domicílio, e esse alguém tem que ser esse morador, e a gente precisa levantar essa bandeira. Ordem do dia, convocação da 11ª Conferência Municipal de Saúde. Eu gostaria que o Márcio fizesse a apresentação.
Antes de iniciar a apresentação de Márcio, queria convidar a nossa vereadora Ziara para compor aqui com a gente a mesa, e o vereador Eduardo para também estar presente aqui. Você quer um minuto também para esclarecer? Então sejam bem-vindos. Mas se encaixando com coisas diferentes, tá? Alexandre vai estar projetando ali, pessoal, colocando. Senhor presidente, conforme a colocação que o senhor está lendo, esse ano o nosso lado realiza a 11ª Conferência Municipal de Saúde, que está dentro do calendário das conferências nacional e estadual. Nós vamos estar acontecendo, a conferência vai acontecer entre os dias 22, 23 e 24 de abril. Vai ser lá na OAB, a gente já não colocou, porque está tendo o ofício do prefeito para o presidente da OAB, mas vai estar articulado. Então, nos dias 22, 23 e 24 de abril, na OAB, nós realizaremos a nossa 11ª Conferência Municipal de Saúde. O tema é Brasil, das brasileiras e dos brasileiros, SUS e soberania. As pré-conferências elas estão agendadas para os dias 10 do 3, com os servidores municipais, vai acontecer no saguão da nova prefeitura. 11 do 3, os prestadores de serviços PCDs vai estar acontecendo aqui na Câmara Municipal. 12 do 3, na região do Grande Nascença, vai ser no Colégio Benjamin. 13 do 3, na região do Grande Santos Reis, a gente está fechando para a escola, seria no Ciame, mas pela mobilização vai ser uma escola mais próxima, possivelmente no Colégio Milton Lopes, na região do Vila Pereira. No dia 17 do 3, a região do Grande Delfim vai ser uma escola estadual do Delfim Magalhães. No dia 18 do 3, na região do Grande Independência, vai ser também na Assembleia de Deus Bandeira, conforme tem sido ao longo dos anos. No dia 19 do 3, no Grande Major Prates, possivelmente, ou será na Igreja Batista, ou como vai ser durante o dia, a gente vai alinhar com a gestão da unidade para ver se a gente consegue fazer lá a pré-conferência. Mas possivelmente vai ser na primeira Igreja Batista. No dia 20 do 3, na região do Grande Maracanã, vai ser o Caíque. Com a saúde da mulher, vai ser realizado junto com o CRAN e com outros movimentos que vai estar acontecendo no CIMANS. Na zona rural vai ser junto com o Conselho, na região do Conselho de Produtores Rurais, aqui na Câmara Municipal. Da igualdade racial vai ser na sede do COMPIR, lá na Casa da Cidadania. A população LGBTQIA+, vai ser lá na Casa da Cidadania. E da população em situação de rua vai ser lá no Centro POP. Todas ocorrerão das 7h30 às 11h30 da manhã, podendo ter alguma alteração por determinação do Conselho ou solicitação da gestão. A opção por fazer durante o dia, além do translado, a facilitação e a mobilização, tanto dos agentes em condições de trabalho, bem como da comunidade. A gente tem algumas experiências de pré-conferências muito baseadas na parte da noite. Então, como experimento que nós fizemos na conferência Saúde Trabalhador e Trabalhadora, no ano passado, a gente conseguiu mobilizar 800 pessoas. A gente pretende fazer isso. A expectativa de eleição de 300 conselheiros, expectativa de 500 pessoas por dia. A estrutura por parte da Secretaria Municipal de Saúde, por determinação da Secretaria Eduardo da Silva, já está à toda disposição, já está tudo providenciado, tudo que é de estruturação e de mão de obra já está definido. Será apresentado na reunião no mês de fevereiro aos gerentes unidades e os demais profissionais da gestão
a dinâmica, né, para que todos possam participar. E também esse ano a gente já tem 2 parcerias firmadas com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, onde os CRAs e os CREAs de todos os bairros estarão presentes também na mobilização, e a Secretaria de Educação com a sessão de profissionais, escolas e estrutura. Uma outra coisa? Deu para entender? Então, tá. Precisamos, não fala. Na verdade, é a convocação dessa primeira conferência municipal de saúde municipal, ela saiu da conferência nacional, e isso consequentemente O que acontece? A cada mudança de gestão, existe um plano plurianual, né, de saúde. Nesse caso, vai ser a gestão nacional e estadual. A gente sabe que tem eleições esse ano, a partir do ano que vem. Então, elas vão fazer parte dos novos planos anual e estadual de saúde. Então, o Conselho Nacional de Saúde, no mês de outubro de 2025, ele convocou a conferência para que as etapas municipais ocorram de janeiro a agosto de 2026. A etapa estadual vai ocorrer entre janeiro e março do ano que vem, de 2027. E na nossa conferência municipal, nós estaremos elegendo em torno de 28 delegados de todos os segmentos para representar com os lados na conferência estadual. Entre titulares e suplentes, capos titulares, capos suplentes, pela previsão. Os eleitos na estadual, conforme vem acontecendo ao longo dos anos, os lados têm eleito também representantes para estadual e nacional. Temos aqui o senhor, o Fábio, o Amanda, entre outros que já participaram das 3 etapas das conferências. Então, a Conferência Nacional de Saúde ela está prevista para acontecer em setembro do ano que vem em Brasília e entre março e abril do ano que vem em estadual em Belo Horizonte. O documento orientador será publicado entre os dias 30 desse mês e 2 de fevereiro, e aí o Conselho, depois de convocado, está disponibilizando o documento orientador. E estará disponível também no site do Conselho, no Instagram do Conselho, na Secretaria Executiva, onde está deixando todas as demais informações de gerenciamento, de realização, de participação. A Alexandre desenvolveu um sistema bem prático para que o pessoal possa aderir a partir das conferências. E também, com relação às datas, lembrando que a quarta-feira, dia 22, a abertura é à noite, das 19 às 22 horas. Na quinta-feira, dia 23, e na sexta-feira, dia 24, ocorre a conferência durante o dia todo. Aí já tem alguns outros materiais, camiseta, crachá, credenciamento. A partir da convocação será disponibilizado para todos os conselheiros. Reforço aqui o compromisso da gestão, a nossa subsecretária está aqui, representante da gestão, e tudo aquilo que foi solicitado pelo Conselho ainda no ano passado já está à disposição para que seja, sem dúvidas, a maior conferência da história de Municipais. Estimativa de delegados, 300 delegados, e expectativa de público entre 500 e 600 pessoas. Algumas ligas universitárias não compõem conforme concluíram ano passado, né? Existem outros convidados, existem também os movimentos sociais que participam, né? E como é um evento aberto à comunidade, a gente está com essa expectativa de que, pelo menos, na última Conferência Municipal de Saúde, que aconteceu quando esse conselho tomou posse, foi feito no Prominas. O Prominas cabia 180 pessoas. Nós tivemos 600 pessoas, então foi bem complicado. Teve ter revezamento de pessoas, quase que trocado. Então a gente já colocou, 4 anos depois, a expectativa é que tenha ter mais pessoas. Há mais unidade de saúde, há mais gerentes, há mais equipe de saúde da família. A participação vai ser maior. Beleza? aos conselheiros a convocação nesta primeira Conferência Municipal de Saúde de Montes Claros. Montes Claros, 21 de janeiro de 2026. O presidente do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros, no uso de suas atribuições legais e regionais, em conformidade com a Lei Federal 1542 de 90, com as normas do Sistema Único de Saúde, SUS, e do seu regimento interno, convoca a
a sociedade geral para participar da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Montes Claros, a ser realizada nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2026, neste município, em local a ser confirmado. Provavelmente a Conferência Municipal de Saúde constitui instância máxima de participação social no âmbito municipal do SUS, tendo como finalidade avaliar a situação de saúde, debater prioridades e formular diretrizes para o fortalecimento das políticas públicas de saúde no município. O evento terá como tema Brasil dos brasileiros, das brasileiras e dos brasileiros, SUS e soberania, cuidar do povo é cuidar do Brasil. A conferência contará com a realização de plenárias, debates temáticos e deliberações, com participação de usuários do SUS, trabalhadores da saúde, gestores, trabalhadores de serviços e representantes da sociedade civil organizada, contando ainda com as pré-conferências previstas. 10 de 3 de 2026, servidores municipais. 11 de 3 de 2026, prestadores de serviços e PCDs. 12 de 3, região do Grande Renascença. 13 de 3, região do Grande Santos Reis. 17 de 3, região do Grande Teofilo. 18 de 3, região do Grande Independência. 19 de 3, região do Grande Major Paz. 20 de 3, região do Grande Maracanã. 23 de 3, população LGBTQIA+. 24 de 3, população da zona rural. 25 de 3, igualdade racial. 26 de 3, saúde da mulher. 27 de 3, população de situação de rua. As informações detalhadas sobre programação, regulamento, critérios de participação, credenciamento, escolha de delegados serão divulgadas oportunamente, após a publicação do documento orientador e do respectivo edital da conferência, conforme deliberações do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros reforça que a participação da população é essencial para o fortalecimento do controle social e da gestão democrática do SUS. Para o senhor Ribeiro, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros. Então, eu convoco. Presidente, lembrando que a partir da assinatura da convocação será publicado no Diário Oficial da sexta-feira, tá? Eu estarei encaminhando amanhã para que o Diário Oficial da sexta-feira possa estar contendo a convocação. Declaro convocada a nossa 11ª Conferência Municipal de Saúde Municipal. Publicação do Diário Oficial, a ministra diretora convocará a comissão coordenadora da conferência, organizadora da conferência. Ordem do dia 3.2, convocação para recomposição do plenário. Vou convidar o secretário executivo Alexandre para fazer a apresentação.
Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, o público, os conselheiros, a pessoa que presidente fala. Pessoal, boa tarde. Nós estamos chegando ao fim da gestão do triênio 2003 até 2026 e nós vamos estar fazendo a recomposição do plenário. Eu vou estar apresentando para vocês algumas regras e como que está sendo previsto mais ou menos. Então, de uma maneira geral, a convocação será feita, é um convite para todas as entidades, as instituições e movimentos sociais que representam a sociedade para poder estar sendo convidado a participar ou demonstrar o seu interesse em participar do controle social através do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho, como vocês sabem, é uma instância, um órgão deliberativo, ele é permanente, ele faz parte da nossa estrutura municipal de saúde pública e tem uma das principais funções de decidir, fiscalizar e acompanhar as políticas do SUS no município. É importante destacar o seguinte: os conselheiros eles não ocupam um cargo comissionado. O conselheiro não é um cargo comissionado e nem remunerado, não é um emprego. Todos os conselheiros são voluntários. Quem pode participar? O conselho é feito de 4 tipos de entidades, basicamente, 4 tipos de representações: os usuários do SUS, a sociedade civil organizada, os trabalhadores do SUS e o terceiro tipo de segmento que subdivide-se em gestores e prestadores de serviços do SUS. Qual que é a distribuição dessas vagas? O Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros tem 32 vagas. Dessas 32 vagas, cada uma delas tem um titular e suplente, resultando em 64 conselheiros no total. A divisão desses 32 vagas e seus respectivos suplentes, eles respeitam o que a gente chama de paridade no controle social. São regras que vêm desde os anos 80 na Conferência de Saúde, que teve nos anos 90 na Lei 8.142 e a 453, principalmente, que é a resolução dos conselhos sociais, dos conselhos de saúde em geral. E como que essa divisão é feita? 50% da representação ela é direcionada aos usuários do SUS. No caso, como nós temos 32, 16 conselheiros, ou 16 entidades, são 16 espaços, cadeiras, são destinadas a representantes dos usuários. Os outros 50%, a gente vai ter metade dos trabalhadores e metade dos gestores e prestadores de serviços, resultando em 16 vagas para os usuários, 8 para os trabalhadores, sendo 4 para trabalhadores de nível médio e 4 trabalhadores de nível superior, e as outras 8 vagas da gestão e prestadores serão 4 para gestores e 4 para prestadores de serviços. A gente tem uma previsão de estar bem aproximada ali, mas o processo de fazer a recomposição do plenário, ele vai seguir mais ou menos essas datas. A gente vai ter, isso é muito importante, 60 dias após essa publicação, que é o prazo para que as entidades interessadas, incluindo as entidades dos conselheiros, que vão estar enviando alguns documentos para fazer parte do processo, dentro deste prazo. Todas as entidades interessadas e as que já participam precisarão atentar ao prazo de 60 dias a contar da convocação. Então, a gente está prevendo, supondo que essa semana já seja a convocação e já tenha a publicação do edital de recomposição, até 25 de março, aproximadamente, que a gente vai estar recebendo esses documentos. Após isso, só um pouquinho rapidinho. Então, esse primeiro período do cronograma que a gente está prevendo, o primeiro 60 dias para as inscrições e recebimento dos documentos, e após isso vai ter um processo de análise e homologação. Logo depois, ali no final de março, já teremos o prazo para fazer os recursos e apresentação dos resultados, e por conseguinte, combinando junto com a Conferência de Saúde que faremos, teremos então a posse dos conselheiros eleitos. A documentação necessária. As entidades, ali foi um pouquinho pequeno, mas no que vai estar divulgado nas redes do Conselho e no grupo de vocês conselheiros, nós vamos escrever plenamente. Os documentos das entidades são obrigatórios, vão precisar apresentar para a gente. É o CNPJ,
a ata da diretoria atual, registrada em cartório. Então, a entidade já tem a sua diretoria, vai precisar ter essa ata em que teve a comprovação da entidade que ela se reuniu para demonstrar esse interesse. As entidades elas precisam ter uma comprovação de que elas atuam no mínimo 2 anos. Entidades que têm menos de 2 anos de funcionamento, elas não são habilitadas a participar desse processo. Então, todas as entidades que têm interesse têm que ter no mínimo 2 anos de atuação dentro do município. A documentação do representante legal da instituição e a ficha de inscrição anexa que nós disponibilizamos. Quanto aos movimentos sociais populares, há uma leve diferenciação no quesito de confirmação e de comprovação da atividade. Então, a ata de fundação ou a comprovação pública da existência dos 2 anos será suficiente para esse caso de entidades. Então, além disso, da comprovação pública da existência da entidade por no mínimo 2 anos, a gente vai ter relatórios que essa entidade, de fato, esteja envolvida durante 2 anos. No caso desses movimentos, podem não ter a comprovação formal através do documento em cartório. A documentação da autoridade pública, que vai comprovar a atuação dessa entidade, e os documentos do representante, mais a ficha de inscrição. Aos conselheiros que já fazem parte do conselho, o que vai ser exigido, e vocês já podem estar conferindo com as entidades de vocês, a gente vai precisar da carta de renovação da intenção dos que estão participando do conselho, já são conselheiros. Então, o processo vai ser através de um ofício, mas vocês vão precisar apresentar, dentro do prazo, que eu já estipulei, já falei aqui antes, essa carta de intenção, ok? Caso seja necessário ser feito por terceiro essa inscrição, vai ser necessário ter uma procuração com firma reconhecida específica para este caso. Entidades fora do município não podem participar do investimento. Caso haja mais entidades interessadas em participar dentro deste último bloco, que são as entidades, as assembleias de entidades dos movimentos sociais populares, nesses casos pode haver mais entidades interessadas do que as vagas, então o processo vai ser feito através da reunião dessas entidades específicas e por bloco segmentado, e a partir desse bloco será distribuído as vagas de maneira entre eles, mas só no caso de haver esse contexto, essa situação. A gente vai estar fazendo um pequeno cadastro dessas entidades que vão ter interesse de participar, mas não tem vaga também, para a gente poder fazer uma pequena lista de espera. Novamente, eu vou só reforçar a questão das entidades que precisam estar atuando dentro do município dentro desse limite de tempo. Esse é o principal requisito. A duração do mandato é de 3 anos, o triênio dura 3 anos. É por um triênio mandato do Conselho Municipal de Saúde e é permitido uma recondução. Isso é, os conselheiros agora atuais, que já estão no segundo mandato, eles não podem ser reconduzidos para o terceiro mandato. Ou seja, a entidade vai precisar fazer uma nova representação desses conselheiros que não podem ser reconduzidos, porque já atingiram o limite máximo de uma recondução, totalizando 6 anos como conselheiro municipal de saúde. Só lembrando, que a importância do controle social, que todas essas divisões e essas regras, elas são com o intuito final de estar aperfeiçoando a participação popular através dessa divisão que é apropriada e equilibrada entre os diferentes representantes da sociedade. Então, o próximo passo que nós faremos dentro desse processo de recomposição vai ser a publicação e, posteriormente, dentro de 60 dias, está recebendo, através da Secretaria Executiva, vai ser através de mim ou pelo primeiro ou lá para a Secretaria do Conselho Municipal, essa documentação. Dentro das nossas redes oficiais, o site do Conselho Municipal e o Instagram,
vocês vão poder estar acompanhando tanto o edital sendo publicado, quanto essas regras de maneira mais prática para vocês poderem estar visualizando. Quaisquer dúvidas que tiverem, entre em contato com o conselho através da Secretaria Executiva. Obrigado. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Obrigado a todos. Uma pergunta, né? Você falou que as entidades conselheiros estão no mandato e deveria ter uma declaração referente à violência dos conselheiros, é isso? Por parte da instituição. Você vai abrir o prazo, a diretora, para que as instituições comuniquem a continuação desses representantes. Me preocupa muito se o conselho da diretora não notificar essas entidades por e-mail, tá? Mandar o ofício de forma oficial para que eles depois não digam que não foram avisados. Entendeu? Porque depois pode não ser desligado mesmo por não participar, não saber essas informações e a entidade alegar que não teve aviso. Essa preocupação você não vai precisar nem ter, porque a gente já, através do edital da comunicação e dos ofícios serão enviados, eu vou certificar pessoalmente que todas as entidades foram comunicadas. Bem claro. Todas as entidades participantes do conselho hoje serão comunicadas de que está havendo processo de renovação e vamos sair da documentação. E o prazo é 60 dias. O prazo vai ser divulgado para que eles não tenham desculpa de ser burocrático. Isso, já está sendo comunicado agora, vai ser publicado via edital, via diário oficial e mais um ofício. Aí não vai ter mais como falar como foi feito. Não ficou muito claro essa apresentação e isso é muito importante, porque depois as entidades não vai notar isso. Dizendo que a diretora não conseguiu. De fato, mas todos serão comunicados. Oficialmente através de ofício também. Viu? Eu acredito que faz parte dessa gestão a questão da transparência. Importantíssimo. Então, nós fizemos a apresentação aqui, né, eu poderia só fazer a invocação, mas nós apresentamos quais são os critérios, como vai funcionar, então, isso faz parte da transparência. A gente já tem organizados os ofícios a serem enviados para as instituições, porque são as instituições que vão se manter, não obrigatoriamente as pessoas que estão representando essas instituições. Tá certo? A cadeira da instituição. Então, nós temos que apresentar as instituições. As instituições que já têm cadeira no conselho, ela não vai precisar enviar toda a documentação novamente, apenas uma carta mencionando que ela tem interesse em permanecer no conselho. As demais que não fazem parte do conselho, ela vai ter que apresentar os requisitos necessários para pleitear essa vaga no conselho. Certo? E, consequentemente, vai ter um grupo para analisar toda essa documentação e fazer essas adequações. A intenção do Conselho é ampliar a representatividade. Esse é o grande ponto. Eu entendo que na última eleição, né, na última recomposição, nós tivemos dificuldades em completar o conjunto de pessoas interessadas, de entidades interessadas para participar do Conselho. Então, na anterior, nós tivemos dificuldades. Então, nessa, nós vamos fazer uma forma mais uma boa divulgação, para que as pessoas possam participar. E o interesse do Conselho é sempre ampliar as representações. Nós precisamos ter pessoas do Conselho que possam falar pelo coletivo das pessoas que moram em outros lados. O Conselho não pode ser um conselho fechado, tem que ser um conselho aberto, tem que ser um conselho com várias concepções, num objetivo, que é o fortalecimento do sistema único de saúde. As concepções podem ser diferentes, mas o objetivo é um, é o fortalecimento do sistema único de saúde municipal. Ok? Eu vou ler a convocação. Só uma questão, encerra o atual mandato 3 de maio, é isso? O atual mandato encerra 5 de maio. Tá certo? Então, o atual
plenário do Conselho, encerra suas atividades dia 4, né? 4. Dia 5 é assim, né? Vai ter assim. Tá. Por aí. A gente vai ter 4, 5, a gente vai ver qual é a discussão jurídica disso. E a partir desse momento, outra gestão vai estar representando o processo. Nessa data aí, a recondução já deve abrir. Então, a posse vai ser na Após vai ser na conferência. Conferência 23, 22, 23 e 24. Então, nós vamos dar posse para. O planejamento é fazer o processo da recondução, de documentação, organizar tudo, para que a gente possa dar posse para os conselheiros na conferência. Aí dá posse na conferência e na reunião do mês de maio, na primeira reunião, faz essa transição. Perfeito? Esse é o planejamento. Por isso que nós estamos antecipando para fazer. Bom, vamos lá. Processo de recomposição do plenário do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros, mandato 2026-2029. Montes Claros, 21 de janeiro de 2026. O presidente do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca as citadas instituições, movimentos sociais, organizações representativas e demais interessados dos segmentos de usuários, trabalhadores de saúde, gestores e prestadores do SUS, para acompanharem e participarem do processo de renovação da composição do Conselho Municipal de Saúde, referente ao mandato 2006-2029. Informa-se que o processo de renovação será conduzido. Só um minuto. Informa que o processo de renovação será conduzido conforme as normas estabelecidas na Lei Federal 8142 de 1990, na Resolução do Conselho Nacional de Saúde 453 de 2012, no Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e no edital de renovação do plenário do Conselho para o mandato 2006-2021, que será publicado no Diário Oficial do Município e disponibilizado no site oficial do Conselho, contendo critérios de habilitação das entidades, prazos e formas de inscrição, documentos exigidos, número de vagas de procedimento, data, local e forma de realização das eleições. Da eleição. Essa convocação tem caráter informativo e público, com o objetivo de dar ampla ciência à sociedade sobre a abertura do processo de renovação do Conselho Municipal de Saúde, assegurando a transparência, a participação social e o cumprimento dos princípios democráticos que regem o SUS. O período de recebimento do documento necessário será entre 22 de janeiro de 2026 a 25 de março de 2026. As entidades interessadas deverão tentar-se a publicação oficial do edital e disciplinará integralmente o processo. Para se desenvolver, o presidente do Conselho Municipal de Saúde Municipal. Palavras aos conselheiros, queria fazer alguma colocação? Cláudio, Márcio.
debate junto à mesa diretora e posteriormente nós vamos fazer essa medida entre esse grupo e a partir disso a gente já coloca que você tem esse interesse. Okay? Mais alguém? Algum esclarecimento? Nada mais sendo se tratado, plateia, tem algum esclarecimento, alguma pergunta? Então, nada mais sendo se tratado, declaro encerrada a nossa reunião ordinária do plenário do Conselho. Obrigado.
Sheila, eu tô achando que você fez o quê? Você tá mais